Olá, boa noite. Estão me ouvindo bem? Vamos lá. Tô aqui aguardando as pessoas entrar. Enquanto isso, eu vou convidar algumas pessoas. Como hoje não temos convidados, né? Vamos lá. Vamos chamar o meu pessoal. Vamos lá, esperar as pessoas entrarem para eu começar a falar com vocês referente a um pouquinho da minha trajetória. Eu tava aqui hoje pensando, né, na minha primeira live sozinha. Tenho feito alguns vídeos, tenho feito algumas lives, né, até eventos, essas coisas todas. No entanto, a live assim sozinha eu não fiz, mas aí eu fui fazer uma contagem de que as lives com os meus convidados, eu já tenho mais de 20 lives, olha só. Então, não tem porquê, né, ficar... Pronto, já convidei bastante gente. Olha quem tá entrando. Boa noite para quem tá entrando. Vamos lá. Então, aí eu tava falando que eu tenho já mais de 20 lives, né, com pessoas. E hoje eu estou quebrando barreiras, que é fazer uma live sozinha. E falar um pouquinho da minha trajetória, falar um pouquinho do porquê que eu estou aqui hoje falando sobre finanças, mas o tema principal de hoje não se preocupem, vai ser uma live rápida, né? Eu quero trazer aqui algumas dicas para vocês. Vou fazer mais lives como essa, falando um pouquinho das minhas experiências e trazendo dicas financeiras para vocês, coisas que eu venho aprendendo, coisas que eu venho trabalhando. Então, o que acontece? Vão ter mais lives assim, só minhas, mas lives curtas, live que vocês possam absorver, que vocês vão aprender um pouco mais, né? Vamos lá, só tô esperando entrar mais pessoas e aí eu já vou começar a falar do tema em si, né? Dessa questão da doença e a vida financeira. Como que foi a minha experiência? Que a minha experiência não foi assim tão positiva, né? Mas é justamente por isso que eu estou aqui, querendo até alertar a vocês, né? Sobre um futuro mais tranquilo. Sobre um futuro mais tranquilo, para que vocês possam ter essa segurança. São situações que, na verdade, a gente não quer passar. A gente tenta até, vamos dizer assim, tirar dos nossos planos, dos nossos projetos, tenta não pensar, mas eu, pelo menos, fazia isso, fazia assim, vivia um dia de cada vez, não pensava no futuro e não pensava numa possível doença, não pensava numa possível emergência dessa. E eu vou te falar que eu tava revendo aqui, lembrando da minha história, bem na verdade foram duas situações que eu vivi, que foram uma seguida da outra, que se eu tivesse um pouquinho mais tranquila financeiramente, isso teria sido resolvido de forma bem mais suave, mais tranquilo, porque a gente já tá numa embolação da vida da gente com todos os problemas. E na hora ainda tem que ficar pensando em dinheiro, né? Tem que depender de outras pessoas. Então isso é muito ruim. Então, no mesmo ano, meu pai faleceu. E alguns meses depois, acho que um mês depois, eu tive o diagnóstico de Alzheimer da minha mãe. Mas eu me lembro que quando meu pai faleceu, nós não tínhamos dinheiro em caixa, uma reserva financeira para pagar as despesas, né? De enterro, de velório, essas coisas assim. E eu me lembro muito bem que eu dei cheques naquele momento, né? Muitos anos eu não uso cheque, mas naquele tempo eu usei cheque. E
Veja só que situação. Então, além de pensar naquele momento, naquela tristeza, eu precisei dar cheque para poder cobrir toda a despesa de fúnebre, né, que a gente tem. Então, essa é uma situação que eu vivi e que hoje eu me previno, que hoje é uma questão que eu trabalho muito. Como eu falei, eu não desejo isso para ninguém, mas é uma situação onde todos nós temos o risco de correr, né? Nós corremos o risco, não temos o risco de correr, nós corremos esse risco, né? A gente tá na vida. E a segunda situação é conforme eu tinha colocado no feed, né? O porquê é que a doença na minha família mudou a minha vida financeira. Eu vou te dizer que esse foi o start mesmo para eu tomar iniciativas, né? A gente sempre, como eu já tenho falado, eu sempre tinha a minha vida financeira organizada. Eu tinha sempre todas as despesas que eu tinha que pagar, né? Mas nunca batia, sempre faltava dinheiro, enfim. E foi em 2011 que eu falei que o pai morreu. Logo depois a gente teve o diagnóstico da minha mãe. E aí que vieram como eu posso te dizer? Foram vindo os insights, né? Porque a dificuldade, todo aquele desespero que envolveu naquele momento. E foi justamente isso que me fez abrir os olhos. Então, o que aconteceu? A mãe teve um Alzheimer muito rápido, né? A gente teve o diagnóstico e logo depois, um ano depois, ela começou a ficar dependente. Nesse mesmo ano, o que aconteceu? A minha mãe, eu estava empreendendo. Então, eu tinha até uma reserva financeira, mas o meu planejamento era para o empreendimento, para me sustentar até lá. Só que o que aconteceu? Eu não pude me dedicar para esse empreendimento. A doença da minha mãe evoluiu muito mais rápido do que eu imaginei. Ou seja, eu comecei a me dividir entre a doença da minha mãe e, né, porque ela precisava de atenção, ela precisava de cuidados. E isso mesmo, Gabi, a vida financeira ajuda muito na estabilidade em todos os aspectos. É isso que eu quero trazer para vocês, gente. Eu não desejo que ninguém passe por isso. Por isso que nós temos que sempre pensar nesse futuro. Mas aí o que aconteceu? Eu tinha esse planejamento. Eu tava, vamos dizer assim, teoricamente planejado, mas era uma reserva muito, muito pequena, né? Não era aconselhado para quando a gente tem um investimento, né? Então, quando a gente faz meu notebook desligou aqui. Só eu vou ligar de novo. Para quando a gente tem um empreendimento, o que acontece? Precisa ter uma reserva boa. E eu não tinha, e muito menos minha mãe, não tinha uma reserva de saúde especificamente para isso, né? A gente não tinha naquele momento um bom plano de saúde. E aí começou a atrapalhar todo, né? Onde eu estava empreendendo, a minha vida financeira, a minha vida, de um modo geral, virou um caos, porque você fica preocupada, você se desestabiliza. Qualquer família com uma doença se desestabiliza. E principalmente como foi a doença da minha mãe. A doença da minha mãe foi muito rápida. E aí o que aconteceu? Eu vi que o empreender não estava dando certo, porque, né, por vários fatores, eu não conseguia me desdobrar e estar lá próxima à minha mãe, estar na loja onde eu tinha, e não conseguia. Não estava tendo um retorno financeiro ainda da loja. E aí, gente, eu me vi assim desesperada. A mãe já começou a precisar ter cuidados, porque logo, acho que 1 ano e meio, 2 anos depois, ela já precisou de fralda. Na verdade, antes de ela precisar de fralda, que eu comecei a ter muitos problemas, né? Fiquei com medo de deixar ela sozinha. Eu decidi, então, colocar ela numa clínica, porque eu já não tinha mais condições de cuidar. Só que aí, para eu colocar numa clínica, eu também precisava ter um valor X. A minha mãe, eu consegui, até porque eu ajudei ela, fui atrás. Nesse meio tempo todo, consegui aposentar ela.
não por invalidez, porque não deu certo, mas por idade, 60 anos. A minha mãe começou a ter sintomas do Alzheimer com 58 anos. Nesse período investigativo, não apareceu nada no exame. Com 60 anos, ela já apareceu o diagnóstico, né? Já apareceu o Alzheimer no exame. Então, foram 2 anos de medicamento, de tratamento. 2011, 12 e 13. Em 2013, foi onde eu decidi interná-la, né? A minha mãe teve alta. Eu consegui, graças a Deus, as questões de saúde de Curitiba, fui muito bem encaminhada, fui muito bem atendida. Eu tive acompanhamento também de psiquiatra para mim, só que ao mesmo tempo eu não poderia comparecer a todas as reuniões e ter aquele acompanhamento mais completo, porque eu também precisava trabalhar, né? Precisava cuidar ali das minhas coisas. E eu consegui, graças a Deus, também fazer a aposentadoria da minha mãe, mas com o mínimo, né? Com o mínimo. Ela também não teve esse planejamento antes. Mas eu coloquei para dar sequência, né? Inclusive, uma das ajudas das psicólogas que nos acompanharam foi essa, né? Me convenceram que o melhor para minha mãe era colocar numa clínica. Então, depois disso, eu coloquei ela numa clínica, que foi a coisa mais difícil da minha vida. Vou te dizer, até hoje foi uma das coisas mais difíceis da minha vida. Mas foi necessário, né? Então, às vezes a gente tem que ser forte, a gente tem que ser firme. E foi o que eu fiz. Eu via ela a todo momento. E foram várias fases, gente. Foram várias fases. Mas para eu colocar a mãe numa clínica, eu precisava de dinheiro, porque as clínicas boas, as clínicas... E aí foi a correria, né? Indicações, eu conheci várias clínicas, conheci vários lugares, conheci várias coisas que não cabiam no meu bolso, né? Aquelas que cabiam no meu bolso, às vezes eu não gostei. Então eu recebi indicação de uma clínica onde minha mãe ficou, que tinha uma enfermeira conhecida que trabalhava lá. Só que a aposentadoria não bancava, né, o lugar. Então eu acabei alugando um imóvel que ela morava. E foi assim, sei lá, Deus, né? Eu fiz uma negociação com essa diretora da clínica. E ela me deixou com desconto a clínica em 3 meses. Então, em 3 meses eu tinha que alugar a casa onde ela morava para que eu pudesse pagar a clínica. Era tudo. Todo o valor ia dar para pagar a clínica. A aposentadoria dela mais o aluguel da casa. E assim foi uma das partes que aconteceu essa questão financeira. Foi muito difícil. E é o que eu falo, se eu tivesse realmente uma reserva, seria muito mais fácil, né? Poderíamos, nós duas, ou nós 3, porque eu tinha minha filha também já nessa época, né? A Dominique. Nós tínhamos que, nós 3, viver com só a aposentadoria da minha mãe, mas aí tinha mais medicamento. Aí o que aconteceu? Na clínica também eu tinha que levar medicamento, eu tinha que levar fralda. Tinha que levar algumas outras coisas, mas aí ficou mais fácil, porque daí a minha família começou a ajudar. E foi aí, nesse momento, que eu quero entrar para vocês, que é a importância na nossa vida da gente ter uma aceitação, né? Foi aí que eu tive o start, assim, que não adiantava mais eu ficar reclamando. Nesse momento lá, que eu decidi pôr a mãe na clínica, que a psicóloga me ajudou, que os médicos me ajudaram, que eu não adiantava mais ficar reclamando da minha situação, se eu tinha dívida, se eu não tinha, porque daí nesse momento eu precisei fazer dívidas, comprar medicação em cartão, eu já não estava lá numa boa situação, porque eu não tinha uma boa educação financeira. E aí eu tive que... começou o trabalho, eu aceitei a doença, eu aceitei o meu momento e parei de reclamar. A partir do momento que eu parei de reclamar, as coisas começaram a fluir. Né? Então eu coloquei a mãe na clínica, decidi, negociei com a dona da clínica, com a administradora da clínica, e as coisas começaram a fluir, né? Então veja que em 3 meses, no primeiro mês no segundo mês eu já tinha alugado a casa e já estava pagando a clínica devidamente como deveria. Só que aí, claro, né? São várias coisas que vão acontecendo na vida, mas o que eu quero deixar bem frisado aqui nessa live, né, para vocês nesse momento, é isso, gente. Não importa a situação que nós estamos,
Esse é assim, o meu maior aprendizado. Sempre vai ter uma solução. Mas a gente tem que aceitar para poder enxergar aquilo e para que as coisas fluam. Enquanto a gente fica desesperado ali, foi isso, eu fiquei 2 anos naquele desespero, o que eu vou fazer, como é que vai ser, não aceitando nem a minha situação financeira, que estava bagunçada, e nem aceitando a doença da minha mãe. Porque não era fácil, né? Não era fácil para ninguém, né? E assim, muitas pessoas ainda falavam, nossa, mas você é muito nova, tua mãe é muito nova para estar passando por isso. Então, é claro, as pessoas não têm culpa, mas quando a gente tá com a mente fraca, aquilo mina a cabeça da gente. Eu falo, nossa, é mesmo, né? Então, assim, teve muita ajuda espiritual, eu tive que me agarrar, né, em Deus. Foram muitos outros acontecimentos que em algum outro momento eu converso, né, com vocês vão me conhecendo aqui, porque agora vai ser um momento que eu vou trazer mais essas experiências, como eu já falei no início da live. Mas aquilo vai minando a cabeça da gente, aquilo vai entrando na cabeça da gente. E se a gente não tiver força para reagir, nem ninguém vai reagir por você. Seja em qualquer situação. Numa doença, nas dívidas, na situação financeira. Travou aqui um pouquinho. Estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo? Oi, oi. Falem comigo, gente. Vocês estão conseguindo me ouvir? E o que mais... Até me perdi aqui que eu tava falando. Então assim, a gente não reclamar, isso é assim, vocês estão me ouvindo? Deixa eu escrever aqui. Oi, 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 oi. Pra mim aqui tá parecendo que tá travado. Bom, vamos continuar, né? Agora que acho que deu uma liberada. E aí, o que eu quero dizer é que isso, em qualquer uma das situações que nós estamos falando, é isso aí, gente. A gente não pode, né? Ou uma perda, relacionamento, só recobrando. A gente tem que realmente tomar ciência da situação, aceitar, pra gente absorver aquilo e tomar uma estratégia, né? A gente vê o que a gente vai fazer, né? Como que nós vamos reagir com relação a isso? Então, o que aconteceu depois disso? As coisas foram fluindo, as pessoas foram ajudando, né? As pessoas foram me ajudando, os meus familiares foram me ajudando. Mas foi naquele momento em que eu me abri para ajuda, que eu também aceitei a ajuda, né? Com relação à minha mãe. Que as coisas começaram a fluir. Eu tive que reestruturar toda a minha vida financeira, né? O meu empreendimento. Eu fui buscar uma CLT novamente para que eu pudesse ter uma segurança até me restabelecer. Então eu voltei para a área que eu estava registrada e recomecei, né? Fechei a loja, né? Que eu tinha, o empreendimento que eu tinha, e recomecei. É aí que nós temos que ter essa visão, gente. É recomeçar e buscar. E aí eu comecei a me reestruturar, porque daí eu tinha um fixo, comecei a me reestruturar com a mãe lá na clínica, eu conseguia arcar com as despesas que tinha, fiz um projeto para pagar o que eu estava devendo, enxuguei as minhas despesas, que é o que, né, a gente fala, não, mas a gente não pode abrir mão de muito. Não, a gente, em alguns momentos, para se reestruturar, nós temos que abrir mão e fazer escolhas inteligentes, tá? Planejei a minha vida, tracei metas, porque isso me faltava muito, só que eu consegui sair daquilo, né? Eu consegui, como eu disse, não só aceitar a situação, mas eu consegui ter clareza. A partir disso, eu mudei os meus hábitos. Claro que não foi de uma hora para outra, não, gente. Isso foi uma jornada, tá? Foi uma jornada. Então, a primeira coisa que eu foquei foi
né, olhar aquela situação onde eu estava, como é que eu ia fazer, como é que eu ia dar conta de tudo aquilo e como que as coisas iriam fluir. Então, assim, parei de reclamar, que eu acho que é a missão mais difícil até hoje. Até hoje eu trabalho isso. Parar de reclamar, de seja qualquer situação possível. Mas naquele momento, gente, eu encontrava alguém na rua e ficava reclamando. Encontrava outro ali na rua, reclamava. Ai, meu Deus, eu sou, né? E depois que eu parei de reclamar, ou seja, limpou todo aquele ambiente, tá muito aqui porque tá caindo. Eu comecei a planejar e comecei a traçar metas. Pequenas metas, que pra mim sempre foi muito difícil traçar metas. E foi onde eu consegui me desvencilhar. Depois disso, gente, só pra fechar a história da minha mãe, né? Eu decidi também, passou um tempo, não me lembro quantos anos, gente, porque o Alzheimer da minha mãe foi muito rápido no início. Com a minha mãe doente, assim, mais dependente, vegetando, ela ficou muito tempo. Mas o que acontece? Chegou um momento que o meu coração não aguentava mais e eu também tirei a mãe da clínica e decidi cuidar dela. Contratei uma cuidadora, mas aí nesse momento eu já tinha aprendido a me planejar financeiramente. Eu já fiz uma reserva, né? Eu já vi uma pessoa para ficar lá em casa. Eu continuei trabalhando, então já foi diferente, foi uma ação que eu tive, mas foi uma ação pensada, uma ação planejada, onde eu já tinha feito toda uma estrutura, então não foi no desespero. Foi difícil porque eu tive que nos finais de semana, em alguns dias, eu mesmo cuidar dela, né? A minha filha também teve que ajudar nesse processo. Mas já estava um pouco mais planejado. Mas eu ainda não estava, né, nem, vamos dizer assim, não estava como deveria estar nessas questões financeiras ainda. Então, como eu estava falando para vocês, foi ao longo foi uma trajetória, né, que nós temos que trabalhar a nossa mente, a gente tem que trabalhar os nossos hábitos. Mas aqui é trabalhar, que eu quero colocar para vocês, são três fatores importantíssimos para a gente ter, assim, dar um início, um start nessas questões financeiras, né? Parar de reclamar da sua situação, a maior, de novo, eu vou falar bastante sobre isso. Segundo, planejar e traçar suas metas, porque você precisa dar um destino para a sua vida e você precisa dar um destino para o seu dinheiro, né? Seja ali uma reserva financeira para emergência. Depois que você tiver a sua reserva financeira formada, você vai começar a fazer um investimento, você vai começar a poupar mais, né? Então você tem que ter um objetivo pro seu dinheiro, parar de viver naquele dia, parar de ser imediatista, gente, porque o futuro chega muito rápido e às vezes o que a gente fez pro nosso futuro? Então fica essa dica, essa reflexão. E pra gente conseguir tudo isso, nós precisamos mudar os nossos hábitos. As finanças, né? Eu tenho trabalhado muito isso no meu feed. As finanças também é questão de hábito. As finanças é tudo uma questão de emoção. Trabalhar a nossa mentalidade. Então são coisas que estão envolvidas, que eu trabalho muito na minha mentoria, que eu trabalho muito na minha vida. Inclusive, assim, estou fazendo N cursos para agregar tudo isso, que é essa mudança de hábitos, essa mudança de mentalidade. Então são três fatores que a gente deve trabalhar, né? A gente deve reforçar isso, reforçar esse trabalho, né? Então as finanças, elas trazem pra gente uma segurança, a gente fica mais tranquilo na tomada de decisão, a gente não fica tão desesperado, tá, gente? Porque o que eu vou falar, a situação que eu me vi naquele momento foi desespero. E quando a gente tem uma doença grave na família e a gente não tem dinheiro, a gente não tem perspectiva, a gente entra em desespero. Porque tem muitas coisas que fogem do controle da gente, mas a gente fica se cobrando, né? A gente fica se cobrando. Então, e você é capaz de fazer algumas coisas que, como eu, né? Precisava de uma medicação que o médico falou, não, mas é caro. Mas eu ia lá e comprava.
Passava o cartão, né? Que, claro, é uma situação de emergência. Só que tem o amanhã, tem o futuro, né? Tem o futuro. E o futuro chega. Ah, não importa como eu vou pagar. Não, tá bom, a gente... Mas e se você tivesse se planejado, se você tivesse uma reserva, se você não precisasse passar por aquilo, né? Ou lá na situação do meu pai, se eu tivesse uma reserva ou pensado num plano, né, funeral, eu vou falar que assim, ninguém gosta de falar. Mas é necessário, gente, porque a gente não acha que a gente vai usar logo, né? Só que assim, às vezes a gente não quer naquele momento abrir mão daquilo que nós temos, abrir mão daquilo que nós temos no momento, né? Fazer alguns sacrifícios pra gente pensar nesse futuro. E tudo isso requer mudanças de hábito. Tudo isso, né? Você precisa realmente mudar sua mentalidade. Então foi um processo muito difícil, foi uma coisa, mas agora que eu vou falar, foi o start. Foi o start para minha mudança. Foi o start para mim buscar melhorar, que eu nunca mais queria passar por aquilo. Todas as outras coisas agora eu usei como estratégia desde então. O planejamento e a mudança de hábitos, né? Melhorar a minha mentalidade, planejamento. Porque, como eu disse, planilha eu já tinha. Planilha eu já fazia, mas eu não dava destino para minha vida, pro meu dinheiro. E foi através disso, vamos dizer assim, né? Tem aquele ditado que a gente não aprende no amor, a gente aprende na dor. E foi nessa dor, né, que eu busquei essa mudança positiva. Eu usei esse lado para poder melhorar. E na trajetória da minha vida, desses acontecimentos, né, eu até fiz a formação de gestão financeira, né, nesse momento aí que eu tive eu já tinha essa formação, né, busquei me especializar agora nesses últimos anos, e é onde eu tenho, assim, tido muito resultado. Eu tô muito motivada a continuar com isso, assim, e trazer essas coisas para vocês, porque além de estar buscando, né, melhorar, crescer, estudar, eu tenho essas vivências que eu posso trazer para vocês, a ajudar, assim como eu tenho ajudado nas mentorias, né? Graças a Deus eu estou tendo um feedback muito bom né, dos meus conteúdos, e cada dia a gente quer melhorar. Nós estamos com projetos novos, mas eu usei tudo vamos dizer assim, essa sofrência, né, esse sofrimento que foi, para um trampolim, para que eu pudesse estar aqui hoje. Claro que nem tudo foi planejado, algumas coisas foram acontecendo, mas o que eu posso dizer para vocês é que tudo vem melhorando a partir do momento que eu consegui visualizar que eu não posso mais ficar me lamentando, né? Seja das minhas dívidas, porque eu posso mudar essa energia que tá ali e trazer isso de forma positiva pra minha vida. Foi o que aconteceu. Claro, é o que eu tô falando, gente. Não foi fácil não, tá? Né? Tem pessoas aqui que estão aqui que acompanharam toda essa minha vamos dizer assim, essa história, né? Essa história. Mas assim, eu não mudaria muita coisa, não. Então, não quero, assim, uma live muito extensa hoje, mas vou falar de novo. Então, os pilares para você ficar na segurança, né? Comece hoje. Pare de reclamar, seja de qual situação que você esteja. Planeje e trace metas para você. E mude seus hábitos. Mude seus hábitos, né? Porque as finanças, elas dependem da mudança do hábito, tá? Gente, por hoje é isso que eu tenho que trazer pra vocês, né? Minha primeira live solo, então vamos, né, parar por aqui pra vocês, não. Mas semana que vem nós temos mais uma live, tá? É uma live muito legal. Eu vou colocar ela aqui já pra vocês darem uma olhada, mas é sobre trabalho informal. Então veja lá, a minha convidada muito especial, manja muito disso.
Nós vamos falar sobre o trabalho informal e as consequências na vida financeira da pessoa, tá? Então, nós temos todos os tipos de... Como que eu posso dizer assim? Eu procuro trazer todo tipo de conteúdo, de ferramentas para melhorar a vida de vocês. Então, para quem tem curiosidade, essa parte aí de trabalho informal vai estar muito legal. Vocês vão ver, assim, que o Brasil tem muito trabalhador, né? A parte de trabalho informal, ou seja, que também não tem uma renda fixa, que tem uma renda que oscila. As pessoas que querem contratar algumas pessoas informais, quais os cuidados, como é que funciona, como é que não funciona, é legal, não é, né? Contratar lá esporadicamente. Então, tudo isso a gente vai ter na live. Outro convite que eu quero fazer para vocês, nos meus stories aqui, tá? Eu vou colocar de novo, tá? Mas eu acho que ainda tá nos stories, um formulário para que vocês preencham para mim. Nós estamos aí aprimorando o nosso trabalho, né? Minha equipe tá me ajudando. Então, nós estamos fazendo tem um formulário para vocês responderem, para eu conhecer um pouquinho melhor vocês e direcionar melhor os conteúdos para vocês, tá? Quem responder vai ganhar um brinde, que é um e-book lindo, maravilhoso, que eu fiz com muito amor e carinho para vocês, com 5 passos para organização financeira, tá? Então, vocês não vão se arrepender, porque o material ficou show de bola. Eu já vou postar o material aqui, tá? Mais outra coisa que eu quero falar pra vocês, então foram 3 coisas. Essa última, hoje eu tô no 3. É sobre o meu canal no YouTube. Procurem lá, Anne Rodrigues. Também vou colocar aqui o link para que vocês curtam, para que vocês olhem lá, porque nós estamos aí indo para outras redes, né? Não vamos ficar aqui só no Instagram. Beleza? Gente, boa noite. Muito obrigada para quem esteve aqui. Espero vocês semana que vem. Semana que vem a live vai ser com a Rihanna, minha convidada. Vai ser na quarta-feira, às 8h30, tá? Beijinho para vocês e muito obrigada, tá?